Olá pessoal, estamos aqui iniciando mais uma semana. Verdade. Essa semana tem por título Casamento, um presente do Éden. E o verso para memorizar é o seguinte: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. Gênesis 2,19. Pois é, né? Hoje no mundo que nós vivemos, né, Carlos, o casamento perdeu muito crédito, né? Verdade. Eu acho que agora perdeu... é juntar. É, também, né? E quando não dá mais certo, vai cada um pro seu canto. Na verdade, eu acho que perdeu crédito porque o casamento é feito de pessoas. E essas pessoas que fazem o casamento realmente estão meio a distorcer um pouco o sentido, né, do porquê do casamento. O importante é a gente saber que a primeira pessoa que celebrou o casamento foi Deus. Então é uma instituição totalmente divina e que é uma das coisas que mesmo depois da queda do homem prosseguiu a sua prática, né? E mostra também a importância que tem o casamento, a instituição da família para uma boa sociedade. O casamento faz com que as pessoas cresçam espiritualmente, fisicamente, emocionalmente também, tudo isso. Faz com que o homem assuma certas responsabilidades, né? Faz com que a mulher também assuma certas responsabilidades. Faz bem, né? Eu acredito que faz bem um bom casamento segundo os princípios de Deus. O problema é que hoje a deturpação do casamento começa desde antes das pessoas casarem, já estão deturpando o casamento, como mesmo em relação ao sexo, né? Tem gente que pratica antes do casamento, ou até mesmo pessoas que se casam forçado, casam por motivos que não são os motivos claros que deveriam, pessoas que casam por dinheiro, por estabilidade financeira. Então, se já chega no casamento, já o meio para chegar no casamento já foi ruim, então, como é que quer que depois do casamento você conserte, né? Então, talvez é por isso que o casamento seja uma coisa... Mas o título é interessante, um presente dado no Éden, né? Ou seja, algo bom, né? Algo bom. Se é um presente, costuma ser bom, né? É, né? Ninguém dá um presente esperando que seja ruim, né? Depende de quem recebe, né? Isso aí não vai considerar ruim, não. É, mas pra quem deu, né? Isso, se foi Deus que deu... É então, algo bom. É porque ele sabe o que é bom, né? Pois é, isso aí. Na lição nesse domingo tem por título Incluindo. Incluindo? Veremos quem é que será incluso nessa situação, né? No casamento. Ao imaginarmos o casamento, vem logo aquela cena. A noiva lá de vestido branco, o noivo lá de pinguim todo na beca, e felizes para sempre. Ora. Infelizmente esse para sempre tem mudado, né? Acho que tem muitas pessoas que tem cada um criado o seu período para esse para sempre. 1 ano, 2 anos, alguns meses, um dia, sei lá. E isso infelizmente tem assolado a sociedade, né? Esse período. E o mais engraçado, né? Não, vou me casar, aquela pessoa da minha vida. Depois de 2 anos, não quer mais falar com a pessoa, é inimiga. Se torna a pessoa mais inimiga, não quer ver a cara. Pois é, né? E ficam se perguntando por que isso aconteceu. Por quê? Ia dar certo. Tava tudo planejado para dar certo, mas não deu. Os casais de hoje pensam que tornar-se um vai ser moleza, é fácil. Não, vou me tornar um com aquela pessoa, vai ser facinho, facinho. Mas não demora muito para eles perceberem que aquele casamento, é até interessante que vocês leiam Efésios 5, 22 e 33, que fala sobre a questão do casamento. O que Deus deseja para o casamento. Então eles percebem que não é tão fácil assim se tornar um como Deus deseja, com aqueles passos e tal. Eles veem que isso é muito difícil. Não é fácil amar o seu cônjuge como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Cristo pede que façamos isso. Sabemos que não é fácil, mas ainda assim Ele nos pede. Temos que lembrar também que amar o parceiro não é suficiente para que haja um casamento perfeito, para que seja tudo perfeito. Verdade. É fundamental convidar o Criador para que seja parte desse casamento. Até porque Cristo é a definição de amor. Se vocês verem lá, seria interessante também ler, é bem conhecido, que está lá em 1 Coríntios 13, fala sobre o amor. O amor não é orgulhoso, o amor é bondoso. É lindo, é lindo. Verdade. Então seria interessante que vocês lessem isso. Então não experimentar Cristo e esse amor dele no casamento é saber que não vai dar certo. Cristo precisa estar no casamento para que cumpra todos esses requisitos que ele estipulou para que o casamento seja perfeito, para que haja esse casamento verdadeiro. Então, durante toda essa semana nós estaremos tendo a oportunidade
de saber como permitir aqueles que são casados, permitir que Deus faça parte do seu casamento e que assim traga mais felicidades para vocês. E nós que não somos casados, teremos a oportunidade também de saber como escolher, como nos planejar e como desde já estar colocando Cristo no casamento para que desde já possa estar dando certo. É isso que eu ia te perguntar, como é que os jovens que você está falando, que a maioria são solteiros, já começam a incluir Jesus no casamento, antes mesmo de ser casado? Primeiro, já sabendo o que Deus deseja para o casamento, isso é fundamental. A partir do momento que você sabe qual é o desejo de Deus para o casamento, você tem que trilhar nesses caminhos, rumo a cumprir cumprir essas tarefas, essas coisas que Deus planeja. Se você vê que certo ponto não está de acordo com o que Deus deseja para o casamento e para a sua vida espiritual, pode parar, porque sabe que não vai dar certo. Orar pela noiva ou pelo noivo inclui Principalmente também. isso. Inclui também, né? Claro. Tudo isso começa a incluir Jesus no seu casamento antes mesmo de você imaginar. Orar pela namorada, orar pela noiva. Pois é, dar assistência espiritual pro namorado e pra noiva. Isso é importante. Tem namorado que serve mais para tirar a pessoa da igreja do que para levar para a igreja. Como é que vai crescer espiritualmente? Como é que Deus faz se fazer presente no relacionamento? Pois é, tudo isso, né? Então, para você jovem que não é casado ainda, para você Carlos que não é casado ainda, é assim que se começa também, incluindo Jesus no casamento. E prosseguindo na nossa lição, você que usa a lição de adultos, tem aí, não é bom que o homem esteja só. Só para não sair. Aproveita e já manda o link do vídeo para ele, ó. É verdade. Assista a lição. Você pai, eu não gosto da lição, amor. Pois é, ele já vai entender já vai que você está saber. querendo que ele seja um varão de Deus, né? Uma varoa de Deus aí, né? E até estar namorando já é uma piadinha, é um bom casar. Não é? Pois é isso, ele vai entender. Pois é. Sim, vai. Então, prosseguindo, na criação, a gente sabe que tudo que Deus fez, ele terminou dizendo, viu Deus que tudo era bom. E foi a primeira vez na criação que Deus olhou assim e disse, olha, não é bom, isso não é bom. Foi quando Deus viu que Adão estava se sentindo só. E disse, olha, não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque Deus criou o ser humano como um ser social. Deus é um ser social, ele criou as suas criaturas. E nós vimos isso durante a lição, desde o início, que ele criou tudo isso para se relacionar com as suas criaturas. Esse é o propósito de Deus, se relacionar conosco. E ele viu, sabia que a solidão acabaria tirando Adão até mesmo do foco, do objetivo da sua criação. Por quê? O objetivo de Adão, e que nós já sabemos que nós somos o objetivo dessa criação, é revelar a imagem de Deus. E Adão, estando só e se sentindo triste, ele não estava revelando bem a imagem de Deus nele. Porque em Deus não há tristeza. Né? E aí Deus chegou e fez o seguinte, eu vou dar um soninho em Adão aí, e vou fazer um negocinho para ele especial. Só que o interessante é justamente isso, de que o seguinte, Deus viu que todos os outros animais tinham companheiras. E tem uma perguntinha que é essa pergunta interessante. Você acha que na cabeça de Deus não estava que ele já criaria uma companheira para Adão? Eu acredito que sim. E a lição até nos convida a acreditar de que Deus ele sabia, muito antes dele criar Eva, de que ele criaria uma companheira para Adão. Mas por que ele esperou? Para quê? Para que fizesse com que Adão sentisse o desejo, a vontade de ter alguém semelhante a ele, para que ele pudesse se relacionar. Isso é interessante, né? Já ouviu aquele ditado de que quanto mais a gente espera, mais saboroso é quando a gente alcança? É mais ou menos isso. Deus esperou Adão desejar ter uma companheira, para que quando Deus apresentasse a Eva para ele, ele pudesse dizer assim, poxa, como Deus é bom para mim. E depois ele disse, olha, vai ser muito bom ter essa pessoa comigo ao meu lado. E isso foi antes do pecado, né? Antes do pecado. Quer dizer que o fato de sentir-se só não é necessariamente uma consequência do pecado. É algo que Deus já colocou em nós, o desejo de nos relacionarmos com as pessoas, né? Pois é, muito interessante isso. E olha só, e tem mais uma coisinha. Eva ter sido criada para Adão também foi uma demonstração da graça de Cristo. Porque Adão não merecia uma companheira. Ele não merecia aquilo. E Deus mais uma vez foi além, deu uma companheira. E nós acreditamos que Eva deveria ser muito bonita também, né? E tudo isso para ele, para que ele pudesse desfrutar. E a gente não pode esquecer muito de uma questão interessantíssima que a lição de hoje traz. A lição quer nos chamar a atenção para os relacionamentos que nós temos hoje. Valorize os relacionamentos que você tem hoje com a sua mãe, com o seu pai, com os seus irmãos, com as pessoas que estão ao seu redor, porque nós fomos criados para isso. Imagine se você estivesse no mundo sem a sua mãe,
sem o seu pai, sem os seus irmãos. Imagine o Carlos sem mim agora. Pensei nesse vídeo assim. Eu falando sozinho. Sim. Pois é, tudo isso. Então, nós somos criados para isso. Devemos valorizar as pessoas que Deus colocou ao nosso lado para nos relacionar. E que nós possamos também estar levando em conta o relacionamento que Deus deseja para o casamento e também estamos vendo também a questão do relacionamento dele com a igreja, que também estudaremos isso durante toda essa semana. Pois é isso aí, pessoal. Até amanhã. É isso aí.